Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra nos diz que todo trabalhador é digno do seu salário, mas nós temos que saber também que nem todo trabalho é digno de ser chamado obra de Deus, porque o salário do pecado é a morte, mas Deus nos concede vida e vida com abundância, segundo os seus estatutos e mandamentos. Portanto, todo aquele que o seu trabalho provém de mentira, de fofoca, de contenda, de vícios e bebedices, de toda espécie de imundícia, aqueles que são das orgias, não são obras dignas, ser chamadas dignas de obra do Senhor, são obras do pecado. Todos aqueles que seguem, há consequências, tanto por não estar dando um bom testemunho e ainda por estar, embora a responsabilidade é individual, muitos influenciam de forma má as pessoas. E a palavra diz que não sejais influenciado pelos ímpios, mas assim também como estão traindo os mandamentos, isto não procede como boa obra do Senhor. São as más atitudes, são os caráter corrompido, que estão sempre na infidelidade. Não há fidelidade para com o Senhor. Está sempre ferindo os estatutos e mandamentos. Tropeçar, a palavra diz que sempre se tropeça de alguma forma. A palavra diz que homens de fé como Davi, exceto no caso de Urias, a palavra diz que logo depois ali que o Senhor lhe atendeu a confissão do Salmo 51, lhe poupando a vida, ele levou aquela mulher do adultério para casa, e o Senhor não alegrou disso, mas mesmo assim foi para com ele. De certa forma, ele, Jesus Cristo, é o elo da perfeição e nada tropeçou, sendo a própria verdade. Nós tropeçamos de alguma forma no falar, às vezes acaba que falamos citando nomes que não é correto, mas mesmo assim o Senhor usa da graça e da misericórdia para com nós. Mas a palavra diz para aqueles que perseveram sempre com o coração inclinado para aquilo que desagrada ao Senhor, onde Ele conhece a intenção do coração. Daqueles que sempre estão na maledicência, como malfeitores, faz questão de se opor à divindade, assim como aqueles que ainda com o coração voluntário sempre obedecer, mas mesmo estando com o coração segundo o coração de Deus, às vezes tropeça na verdade, mas está sempre confessando diante dele e alcança o seu perdão por ter um advogado que nos defende do vil tentador e não permite com que o tentador venha nos tentar. E além do advogado, temos um juiz do alto, no Supremo, juiz no alto que está de pé, como quem pisa uva nos lagares. Por isso, examinai cada um a si mesmo, porque nem tudo aquilo que se procede, nem aquele que na verdade é digno do seu trabalho é aquele que está segundo os estatutos e mandamentos do Senhor. Porque aquele que vive na indignidade,
que não imita aquele que é digno de toda honra e de toda glória, há consequências, porque tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, acrescentarei às pragas descritas nesta profecia. Tudo aquilo que retirardes, riscarei o direito da cidade santa e da árvore da vida. Quando apanham ali aquela mulher em adultério e trazem até Jesus, ele disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Na verdade, ele disse: aquele que não se arrepende já está rumo à condenação, assim como ele escrevia na terra, o nome escrito na terra. Aqueles que têm o seu nome escrito na terra alcançarão as profundezas, aonde o seu verme não se queima. Mas para aqueles que reconhecem que são pecadores, há diferença de pecadores, aqueles que não se arrependem e seguem na imundícia. Mas há aqueles que confessam sempre que são falhos e pecadores, do qual sempre digo que sou o pior entre vós, mas alcancei graça e misericórdia, e está sempre esforçando para apartar de tudo aquilo que entristece o seu espírito, a chegar ao ponto de onde muitos chegaram, de extinguir o espírito. Nós sempre confessamos que somos falhos diante do Senhor e procuramos empreender, esforçar-se a ser um bom testemunho, a fim de que as almas alcancem a verdade da qual nós alcançamos e sejam dignos diante daquele que nos traz a dignidade, porque por si ninguém consegue, não há um sequer. O próprio Salomão disse: entre 1000 mulheres não conheci nenhuma, entre 1000 homens conheci um, mas chamado filho do homem, ele não é um homem. Ele é concebido pelo Espírito e gerado à sombra do Onipotente, não segundo a natureza divina, não segundo a natureza humana, da qual está escrito: seja todo homem mentiroso. Mas ele é segundo a natureza divina, e sendo o seu Espírito a verdade, não pode negar a si mesmo, assim como não é homem para que minta e tampouco se arrependa e não cumpra suas promessas. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. E assim já estão rumo à punição e condenação aqueles que o rejeitam, porque se tornam malditos da lei que mata, mas segundo ele nos torna bendito do Espírito que vivifica.